Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025 do Cidadania SA, o seu jornal diário, com as notícias e os absurdos mais incríveis do Brasil e do mundo. Mas hoje eu vou começar com uma boa notícia, hein? A ministra da Saúde, Anísia Trindade, anunciou nesta quinta-feira que os produtos do programa Farmácia Popular que ainda eram pagos poderão ser retirados de graça. Tinha dois produtos que ainda eram que o cidadão tinha que pagar uma parte ainda do custo, que eram as fraldas geriátricas e um medicamento para diabetes e para doenças cardiovasculares. Não precisa mais pagar. Esses dois também estão gratuitos agora. Até o momento, o programa disponibiliza medicamentos gratuitos para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose, anticoncepção, glaucoma, rinite, tem um monte de coisa lá. Esse programa é muito bom, muito importante e muito legal que esses outros dois produtos também entraram na gratuidade do programa. No evento, a Nilza detalhou ainda informações sobre o programa Saúde na Escola, previsto para ser retomado no dia 18 de fevereiro, além da mobilização no controle da dengue em todo o país e outros programas da pasta. Muito bem, Nízia, muito bem, muito bem. Ótima notícia para começar. Então, os únicos dois que ainda eram pagos, uma parte pela população, não são mais tão gratuitos. Então, tudo que está na farmácia popular está gratuito. Ótima, ótima notícia. Ontem eu falei da questão do Lula e do pessoal que se diz de esquerda, os modernex aí que ficam atacando o presidente, os revolucionários e revoltados. Olha aqui o efeito disso. A aprovação de Lula desaba para 24% e é a pior de todos os seus mandatos. A aprovação do presidente desabou em 2 meses de 35% para 24%, chegando a um patamar inédito em suas 3 passagens pelo Palácio do Planalto. A reprovação também é recorde, passando de 34% a 41%. Acham o governo regular 32%, ante 29% em dezembro passado, quando foi feita a última pesquisa do Datafolha. Essa pesquisa atual é do Datafolha, tá? Neste levantamento foram ouvidos 2.007 eleitores em 113 cidades. Na segunda e na terça, 10 e 11, com margem de erro geral de 2 pontos para mais ou menos. O tombo demonstra o impacto de crises sucessivas pelas quais passa o governo. As duas principais, o PIX, aquela porcaria de taxação do PIX, que foi uma mentira da extrema-direita, principalmente do Nicolas Ferreira. O governo entrou em parafuso, não soube o que fazer, o governo ficou atônito, cancelou tudo, revogou a medida e passou uma imagem de cagão, de frouxo, que não tinha certeza do que tinha feito. Se tivesse feito uma comunicação melhor antes, avisando a população, olha, vai acontecer isso, isso e isso, vai ser assim, assim, assado. Não fizeram. A extrema-direita foi lá e fez o que fez. Só que os influencerzinhos de esquerda e os revolucionários, que adoram bater no presidente, foram lá e desceram a lenha. Ao invés de tentar explicar o que estava acontecendo. Aí, dá nisso aqui. E a questão da inflação dos alimentos também, né? Que o presidente falou que falou uma grande abobrinha, quando ele disse, se tá caro, não compra. Porque passou a imagem do quê? De que ele tá lavando as mãos. Ó, não posso fazer nada, se tá caro, não compra. Não, você pode. Você é o único que pode. Tudo bem, você não é o único, tem toda a questão política por trás disso, mas você é o representante do povo. As pessoas te colocaram aí. Você não pode falar um negócio desse. Jamais. Não importa a sua intenção, você não pode falar isso. E isso reflete também. Mas também a questão desse povinho aí, esquerda gourmet, que fica batendo no presidente, e aí dá nisso, né? Então vamos pensar um pouco quando for criticar o Lula. Merece crítica? Merece crítica. Tem que ser criticado? Tem que ser criticado, mas vamos ter inteligência na hora de criticar. Tanto o presidente quanto o governo. Porque senão em 2026, ninguém vai poder ter canal no YouTube fazendo crítica a seja lá quem ganhar da extrema direita. Ok? Pensem nisso. Falei da ficha limpa ontem, das mudanças, né, dos caras querendo acabar com a ficha limpa, ou mudar o prazo de inelegibilidade, e todo mundo pensando no Bolsonaro, mas tem uma galerinha aqui que vai ser beneficiada por isso, presta atenção. Defendida por Bolsonaro, mudança na ficha limpa beneficiaria Crivella, Dallagnol e o velho da van. Lembra o projeto de lei apresentado pelo Bilbo
Bibo Nunes. Pô, é Bibo? Eu achei que tinha um L no nome do cara. Porque eu falei que o único Bilbo que presta é o Bilbo Baggins do Senhor dos Anéis. É Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Que ele propõe o quê? A diminuição do tempo de inelegibilidade de 8 anos para 2 anos. Se isso acontecer, beneficiaria alguns políticos essa medida, como o Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro, o ex-deputado Dallagnol, a ex-senadora Selma Arruda e o ex-deputado bolsonarista Fernando Francischini e o velho da van. Crivella foi condenado pela prática de abuso de poder político e econômico e conduta vedada nas eleições de 2020. Ele está inelegível até 2028. No caso de Dallagnol, que teve o mandado cassado por infringir a lei da ficha limpa ao ter pedido de exoneração do Ministério Público Federal, a inelegibilidade vale até 2030. Selma Arruda, ex-senadora, tem a fotinha aqui da sujeita, conhecida como Moro de Saias, ou seja, não deve ser, né, grandes coisas. Teve uma condenação por abuso de poder econômico na disputa eleitoral de 2018 e o mandato cassado, com proibição de se eleger por 8 anos. O velho da van está inelegível até 2028 por abuso de poder econômico na campanha de Ari Vec, do MDB, para a prefeitura de Brusque, em Santa Catarina, em 2020. Outro possível beneficiado seria o ex-deputado bolsonarista Fernando Francischini, do Paraná, que teve um mandato cassado por divulgar notícias falsas contra o sistema eletrônico de votação nas eleições de 2018, tendo inelegibilidade de 8 anos. Mas assim, os especialistas em direito eleitoral dizem que caso isso seja aprovado, a mudança deve ser freada pelo STF. Abre aspas aqui para o advogado Hélio Silveira, matéria do ICL, tá? É isso mesmo, do Gabriel Gomes. Abre aspas então para o advogado Hélio Silveira, especializado em direito político e eleitoral. O país já tem consolidado esse tempo de inelegibilidade. Acho que vai ter uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar essa regra. Um prazo tão curto, de 2 anos, fere o parágrafo 9º do artigo 14, que diz que tem que ter uma justa reprimenda para a conduta. Se passar pelo Congresso, que ele não crê que passe, certamente seria barrada pelo Supremo Tribunal Federal. Esperamos que seja barrada, mas eu acho que não vai beneficiar o Bolsonaro, porque eu não sei se vocês viram o blog da Mônica Bergamo hoje, blog não, a coluna dela hoje, que é uma delicinha. PGR pode pedir pena de até 28 anos de prisão para Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, está finalizando a denúncia contra o ex-presidente e pode pedir pena de até 28 anos de reclusão, segundo informações publicadas pela coluna da jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, na noite de quinta-feira, 13, ontem. A denúncia, segundo a reportagem, deve ser apresentada antes do carnaval. Eu já tinha dito isso aqui umas edições atrás. Vamos pular o carnaval vestidos de Eunice Paiva e comemorando o indiciamento do inelegível. De acordo com o jornal, a peça deve mirar inicialmente na acusação de que Bolsonaro liderou uma organização criminosa com o objetivo de dar um golpe de Estado no Brasil. Liderou mesmo. As outras investigações, como as relacionadas ao desvio de joias, roubo de joias, né? E a fraude nos cartões de vacina devem ser tratadas separadamente em um segundo momento. Ou seja, esses 28 anos só sobre a tentativa de golpe lá do final de 2022 e do 8 de janeiro de 23. A denúncia tem como base o relatório da Polícia Federal, que concluiu que Bolsonaro integrou e liderou uma organização criminosa voltada para tentar impedir a posse e o exercício de poder do governo eleito justamente. Segundo a PF, Bolsonaro foi indiciado em 3 artigos diferentes, com penas que somadas podem chegar a 28 anos de prisão em caso de condenação máxima. Os crimes atribuídos ao meliante são: artigo 2º da Lei 2.850 de 2013, integrar, promover ou financiar organização criminosa. Pena de 3 a 8 anos de prisão. Cheque, fez isso aí. Artigo 359-L do Código Penal. Tentar abolir o Estado Democrático de Direito por meio de violência ou grave ameaça. Pena de 4 a 8 anos. Check, fez isso também.
Artigo 359-M do Código Penal. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça um governo legitimamente constituído, pena de 4 a 12 anos. Check! Fez isso também. Caso a PGR peça as penas mínimas, o inelegível poderia ser condenado a 11 anos de reclusão. No entanto, a Mônica Bergamo afirma que os aliados do ex-presidente acreditam que Gonê solicitará punições mais severas. Obviamente, porque teve um monte de gente que só, entre aspas, participou lá do que aconteceu em 8 de janeiro e pegaram penas de até 17 anos de prisão. Então o líder do negócio, o cabeça e presidente na época, ele era presidente na República, na época estava tramando um golpe de Estado. Ele tem que ter a pena maior, não é possível. A Folha informou ainda que a denúncia contra Bolsonaro deve ser robusta, com um conjunto significativo de documentos e depoimentos que sustentam a acusação de tentativa de golpe. Tá chegando o dia, pessoal. Tá chegando, esse dia vai chegar e logo que a gente vai ver esse infeliz atrás das grades. Muito bem. Agora tem uma aqui do Alexandre de Moraes, que honestamente eu não entendi muito bem, mas vamos lá, eu não entendo de direito, né? Moraes concede semiaberto a ex-deputado Daniel Silveira, mas nega soltura ou indulto. Para quem não lembra quem é o Daniel Silveira, é aquele brutamontes que quebrou lá a placa de Rua da Marielle e fez outras coisas que eu vou ler aqui na matéria. Na decisão, Moraes rejeitou pedidos mais amplos de defesa do político, que tentava obter a liberdade condicional ou enquadramento de Silveira nas condições do indulto natalino do presidente Lula. Silveira foi condenado pelo Supremo em 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão por estímulo a atos antidemocráticos e ataques aos ministros do tribunal e a instituições como o próprio STF. Na decisão desta quinta, o ministro determinou ainda que seja recalculada a pena que Daniel Silveira ainda tenha a cumprir, que eu espero que aumente e não diminua, tá? Por gentileza, vamos aumentar e não diminuir, tá? No regime semiaberto, ele deverá se apresentar diariamente na colônia agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Matos, em Magé, no Rio de Janeiro. Silveira já tinha cumprido pena em regime semiaberto no local em 2024. Em dezembro, ele recebeu o aval da Justiça para passar ao regime semiaberto, mas foi preso novamente apenas 3 dias depois. É impressionante. Por descumprir as regras da liberdade condicional. Ele virou réu em abril de 21 no âmbito do inquérito sobre os atos antidemocráticos. Em fevereiro daquele ano, ele foi preso por ter publicado um vídeo no qual defende o AI-5, instrumento de repressão mais duro da ditadura militar. Sim, da ditadura militar. E pregado a destituição de ministros do STF, ambos os atos inconstitucionais. Se, quando o Bolsonaro votou lá no impeachment da Dilma, votou exaltando um general torturador e assassino como Ustra, ele tivesse sido preso, saído preso, porque é o que deveria ter acontecido, isso aqui não teria acontecido. O Brasil perde uma chance atrás da outra de punir essas atitudes e acaba dando munição para quem repete esses atos. Tem que punir exemplarmente quem faz isso. Ao longo do processo, Silveira teve decretadas outra prisão e medidas restritivas por descumprir ordens, como a de uso de tornozeleira eletrônica e de não se comunicar com outros investigados. O ex-deputado chegou a atacar o Supremo em novos eventos. O cara é burro também, hein, meu? Em março, Alexandre de Moraes determinou que ele voltasse a ser monitorado eletronicamente e proibiu que ele participasse de eventos públicos. Silveira chegou a ficar 2 dias sem sair da Câmara para evitar a medida. Só depois que Moraes determinou o pagamento de multa diária de R$15 mil e bloqueio das contas do sujeito, ele foi à Polícia Federal para instalar o equipamento. É só no dinheiro. Essa galera só responde mexendo no bolso. Ele foi candidato nas eleições de 2022, quando tentou se reeleger deputado federal, mas não obteve votos suficientes. Aleluia, né? Aleluia, porque a gente reelege cada ser humano, que maravilha, hein? Deixa eu perguntar pra vocês receberam aí na madrugada de ontem, de hoje, né? Na verdade, na madrugada de quinta para sexta, um aviso de terremoto? Porque alguns celulares do sistema Android receberam esse aviso do Google. E vamos ler a matéria, que isso aqui. Tem 2 para fechar, tá? Que são fantásticas. Google desativa sistema de alerta para terremoto no Brasil depois de notificação falsa. Moradores de Minas, São Paulo e Rio que utilizam telefones com o sistema Android receberam na madrugada desta sexta, 14, avisos falsos de um terremoto no mar próximo a Ubatuba,
O Google desativou o sistema, pediu desculpas aos usuários e disse estar investigando o ocorrido. O alerta chegou para usuários de celulares Android durante a madrugada. A notificação enviada foi um alerta falso de terremoto no mar na região de Ubatuba. Além de desativar o sistema, o Google se desculpou com os usuários e disse estar investigando o ocorrido. Pedimos desculpas aos nossos usuários pelo inconveniente e seguimos comprometidos em aprimorar nossas ferramentas. Ai, ai. A notificação do Google não tem relação com os alertas sobre eventos climáticos extremos que a Defesa Civil envia para os telefones celulares, por meio de um sistema criado pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Quem mora em São Paulo tem recebido esses avisos com uma certa frequência, porque aqui está chovendo pra caramba. Imagino que em outros lugares do país também, mas eu não tenho essa informação. O sistema de terremotos é fantástico. Imagina você está dormindo, aí chega lá o negócio, você tá lá em Ubatuba, terremoto em Ubatuba. Mano, é impressionante isso. Pra fechar, essa daqui eu achei incrível. Na série de notícias bizarras que a gente precisa ler, porque é muito engraçado, porque ainda bem que não aconteceu nada com ninguém, nem com a baleia, nem com o rapaz. Jovem engolido por baleia conta como foi o susto. Me senti como Pinóquio. Meu Deus. Tem o vídeo aqui, essa matéria tá no G1. Tem o vídeo e mostra, realmente, ele não foi engolido, né? Ele ficou na boca da baleia, mas vamos ler aqui. Adrian Simancas, ele não se mancou, desculpa, mas essa não tinha como deixar passar. Estava passeando de caiaque pelo Estreito de Magallanes, no sul do Chile, quando sentiu uma pancada nas costas que o lançou ao ar. Ele fechou os olhos e quando os abriu novamente, percebeu que estava dentro do corpo de uma baleia. Abre aspas para o nosso querido. Senti uma textura viscosa que roçou meu rosto. Naquele momento, fechei os olhos esperando o impacto, mas a sensação foi mais como se ela estivesse me virando do que me golpeando, e naquele momento fiquei deitado. O pai de Adrian, o Del Simancas, de 49 anos, estava acompanhando o filho e não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Foi ele provavelmente que filmou. Eles tinham acabado de atravessar a Baía del Aguila, quando Del começou a filmar o trajeto com uma câmera que ficava presa à popa fixa da canoa, para registrar as ondas que começavam a subir. Até que de repente Del ouviu uma onda arrebentar atrás dele. Quando me viro, não vejo o Adrian. Fiquei preocupado por um segundo, até vê-lo saindo do mar. Então vejo algo, um corpo, que imediatamente pensei ser provavelmente de uma baleia devido ao seu tamanho, recorda o pai. Só então que eles fizeram as manobras de resgate, conseguiram afastar o animal e começaram a retornar. Percebi que ele não me... Aspas pro Eido. Percebi que ele não havia me comido. Que não era um predador. Que bom que você percebeu, né, meu querido? Ai, ai, foi um encontro com a vida selvagem em uma região do fim do mundo, afirma o Adrian. Tem uma entrevista aqui da BBC News Mundo com ele. Tem umas perguntas que são incríveis, as respostas dele são incríveis. O que você viu? Consegui ver de relance uma cor azul escura e branca. Senti uma textura viscosa, tal, isso que ele falou. Passei um segundo me dando conta de que estava dentro da boca de alguma coisa. Que talvez tivesse me comido. Que poderia ser uma orca ou um monstro marinho. Se fosse uma orca já era, né? Um monstro marinho. Mas então, quando comecei a sentir que estou subindo em direção à superfície, que foi quando ela me cuspiu, subi por 2 segundos e finalmente cheguei à superfície e percebi que ela não havia me comido. Que não era um predador. Ai, ai. Ai, ai, o que você sentiu? Olha essa aqui. Pensei na possibilidade de ainda sobreviver dentro da baleia, como o Pinóquio. Fiquei imaginando o que eu poderia fazer se ela tivesse me engolido, porque eu não poderia mais lutar para impedir que ela me comesse, porque ela já havia me comido. Eu tinha que pensar no que fazer a seguir. Ô, meu querido Adrian Simancas, ela não te comeu, filho. Você só ficou dentro da boca da baleia, mas eu imagino que deva ser um negócio bem assustador, né? Essa foi para aliviar a nossa sexta-feira, certo? Muito obrigado por quem assistiu. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever. Se vocês assistiram até aqui é porque vocês gostaram, então curtam o vídeo, se inscrevam, mandem para os amigos. É isso aí. Um ótimo fim de sexta, um ótimo fim de semana para todos vocês. A gente se vê segunda-feira que vem às 8 da noite aqui no Cidadania SA. Um abraço e até lá.